que dizer dos crentes foliões, hein? Você percebeu quantos crentes se envolveram com o carnaval deste ano? Foi uma tristeza ver as notícias, né? Perceber a quantidade de notícias que nós tivemos na mídia relacionadas a crentes envolvidos com o carnaval. Foi gente brigando com o artista, foi cantora tentando pregar alguma coisa no meio do carnaval. Foram tantas notícias dessas que nos deixaram muito tristes. O carnaval, ela é uma festa popular que revela o quanto que a nossa cultura é uma cultura doente, carente de Cristo. É uma festa que ela exalta a sensualidade, que procura promover a libertinagem, e tudo isso regada a muita bebida alcoólica e várias outras coisas mais. Esse não é um ambiente para o cristão. Esse não é um ambiente para o crente frequentar. Nós temos que ter clareza disso. O crente precisa estar longe de tudo isso. E por isso, tudo que é praticado nessa festa cultural, ela entristece o nosso Senhor. Ela é algo que deixa o Senhor Jesus triste por tantas coisas que Ele mesmo pregou contra, né? Mas muitos crentes caíram na folia, utilizando como licença o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, lá em 1 Coríntios 9, versos 19, na verdade o verso de número 22, né, para encurtar aqui, onde Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, e fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos modos, salvar alguns. Eles usaram esse texto para tentar ter licença para frequentar a festa do carnaval. E a pergunta que nós devemos fazer hoje, né, refletindo sobre isso, é se realmente esse texto dá liberdade para o crente frequentar essa festa. Porque se Paulo se fez de tudo para com todos, será que nós podemos nos fazer de foliões para tentar ganhar o carnaval? Essa é a pergunta que a gente tem que tentar responder. Será que isso está certo ou está errado? É claro que está errado. Esse texto não dá liberdade para o crente pecar. Esse texto não dá liberdade para fazer a mesma coisa que alguém está fazendo quando ele peca. Esse texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz que se fez de fraco para com os fracos, fez de tudo para com todos, para ganhar essas pessoas ao Evangelho, esse texto está falando sobre liberdade de consciência. Ele não dá liberdade para pecar. Paulo está dizendo que ele abriu mão de sua liberdade de consciência, onde ele agiu de acordo com os seus princípios para abster-se de algumas coisas que eram indiferentes e de alguns assuntos que eram de direito já dele. Ou seja, vou explicar melhor. Paulo está falando com relação aos judeus e aos gentios. Paulo está falando sobre eles. E embora Paulo tivesse a plena certeza, plena consciência de que ele fora libertado por Cristo Jesus das amarras do passado, ou seja, das leis cerimoniais que envolveram a religião judaica, Paulo está falando que ele poderia se submeter novamente ao cerimonialismo judaico para ganhar eles a Cristo. É com relação a isso que Paulo está falando. Aos judeus, com relação à lei cerimonial, e com relação aos gentios, que Paulo chama aqui de fracos na fé.
os fracos, ou seja, os gentios. Paulo abandonou todo esse cerimonialismo judaico para ganhar os gentios que não se importavam com isso. Paulo nunca falou em fazer qualquer coisa que seja pecado, mas ele está falando de coisas que eram indiferentes. É disso que Paulo está falando. Como, por exemplo, se você fosse na casa de alguém que achasse pecado assistir televisão e você, por algum motivo, levasse uma televisão na casa dela e falasse, não, nós vamos assistir um programa juntos. Não, Paulo está falando, você tem que fazer de fraco para com os fracos para ganhá-los a Cristo, porque é Cristo quem o liberta dessa sua consciência do pecado. É disso que Paulo está falando. E quando se tratava de alguma coisa indiferente, Paulo não tinha problema de fazer isso que era indiferente. Mas quando se tratava de alguma coisa que era pecado, Paulo não se submetia. Ele disse isso lá em Gálatas, capítulo 2, verso 5, onde ele diz assim, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Lá, com relação aos Gálatas, com relação àqueles que queriam pregar um outro evangelho, Paulo falou, não, nem por uma hora nós nos submetemos a eles. Mas, por conta do evangelho que permanece em nós, nós não podemos fazer isso. Meus irmãos, quando os crentes de hoje se entregam à folia do carnaval, eles não estão buscando ganhar aquelas pessoas para Cristo, mas eles estão apenas tentando ganhar a boa vontade deles. Ou seja, olha lá, o crente está no carnaval, olha que legal que ele é, que cara bacana. É só isso que eles estão tentando ganhar. Então ficou evidente na reverberação das notícias da mídia com relação aos crentes que frequentaram o carnaval que eles não conseguiram ganhar ninguém para Cristo. Talvez ganharam a boa vontade de alguns, mas para Cristo nenhum. Aqueles que teimam, aqueles que buscam ganhar a boa vontade apenas das pessoas e não ganhá-las para Cristo, estão caindo em pecado. Estão caindo em pecado, sim. Nós podemos nos acomodar ao fraco, mas ao pecador jamais. E Cristo mesmo disse isso lá em Mateus 15,14. Deixai-os, são cegos guiando os cegos. É isso que eles são. Aqueles que teimam em frequentar essas festas acabam, na verdade, premiando o pecado. Porque é como se mostrasse que Cristo, ele, de tal modo, aprova o pecado. E isso é fazer mau uso das palavras bíblicas de Paulo. Você quer realmente agir como Paulo? Siga o que ele diz aqui no verso 23. Ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Faça tudo por causa do Evangelho. Se torne um cooperador do Evangelho. Seja luz neste mundo que jaz em trevas, como nós temos cansado de ver com o carnaval. E assim, a verdadeira liberdade da qual Cristo nos conquistou, ela vai ser pregada. As boas novas do Evangelho que Cristo assim nos trouxe, ela sim será pregada através da sua vida, através da sua cooperação, através da forma com que você fala, da forma com que você age, dos lugares onde você frequenta. Seja um cooperador do Evangelho. Tenha liberdade de consciência, mas nunca dê liberdade ao pecado. Que Deus te abençoe. Até mais.